substituto João Luiz Lovati para efeito de quórum, e havendo quórum presente o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Submeto à Câmara para aprovação a ata da 35ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação da forma que foi distribuída. Comunicações da presidência. Eu queria só fazer uma menção ao sucesso do primeiro Congresso de Contas, Congresso Internacional feito pela Atricom e IRB, patrocinado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que foi um sucesso e teve a presença de diversos conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, auditores, funcionários. Quero deixar registrado aqui o carinho como que nós fomos recebidos lá por todos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Devolução do processo com pedido de vista não há, como também não há apreciação de cautelares. Leitura de acordo e pareceres, palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Acordo TC 259-2015, processo TC 6372-2015, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, prestação de conta bimestral, responsável Jorge Donati, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 1144-2015, processo TC 3687-2015, Câmara Municipal de Muqui, prestação de contas anuais, exercício 2014, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 1197-2015, processo TC 6343-2015, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, prestação de conta bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 1198-2015, processo TC 6382-2015, Prefeitura Municipal de Vila Valério, Prefeito Luzimar Milk, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 1252-2015, processo TC 5031-2015, Fundo Municipal de Saúde Alfredo Chaple, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar, responsável Gabriele Oveta Melo. Somente, senhor presidente. Acordo TC 1200-2015, processo TC 3592-2014, Prefeitura Municipal de Irupi, prestação de contas anual, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2013. Saneamento da omissão, arquivar. Passa a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, acórdão TC 1110-2015, processo TC 2705-2015, Serviço Colatinense Meio Ambiente e Serviço Ambiental, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1111-2015, TC 3378-2015, Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Alegre, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar.
Acórdão TC 1112/2015, processo TC 3949/2015, Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1157/2015, processo TC 2897/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu, prestação de contas anual, exercício de 2013, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão TC 1203/2015, processo TC 2902/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Lindenberg, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular, quitação, arquivar. É só, presidente. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio processo 6116/2015, omissão na remessa e prestação de conta bimestral, Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial, lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento. Processo a seguir, 3076/2014, são precatórios municipais, encargos do Tribunal de Justiça. Eu estou acompanhando o entendimento técnico referente ao exercício 2013, bem como o parecer ministerial da lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando como regular, com a devida quitação, recomendação, dando ciência e, após o trânsito, arquive-se. Processo 4641/2010, relatório da Diretoria Prefeitura Municipal de Águia Branca. Esse processo, eu fiz um voto divergente, foi objeto de vista do Ministério Público, consulto Sua Excelência se adio ou estamos em condição. Se Vossa Excelência quiser adiar, para mim sem problema, não tem problema. Então, mas estou pronto para poder me manifestar nesses autos. Fala que quanto à questão de tempo, né? Esse episódio, só lembrando, haviam 4 irregularidades que foram afastadas. Primeira, falta de repetição de certame, questionado pelo eminente procurador, verifiquei que se tratava do convite número 03, aquisição de pneus no valor de R$ 23.108. Percebi que a fiscalização ocorreu em 6 convites e 6 pregões, totalizando um valor de R$ 374.285 e que o valor hora enfrentado representava 6,17%. Com relação à ineficiência de abastecimento, diversamente do sugerido, que havia uma sugestão de ressarcimento, identifiquei que o abastecimento havia caído de 1.119.000 para 862.000, representando uma economia de 257.000. Por essas razões, votei pelo acolhimento das razões justificativas com o arquivamento. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência para a manifestação do Ministério Público.
quanto a essa questão da ineficiência do controle de combustível, em que foi afastado o ressarcimento, eu, sinceramente, não me adentrei nesse ponto, eu justamente pedi pedi vista para a análise do ponto referente à falta de repetição do certame da modalidade de convite. E, inicialmente, destaco que uma modalidade de convite, como sabido de todos, é um procedimento simplificado, é uma modalidade licitatória, em que a administração é quem escolhe e convida os licitantes, né? O instrumento convocatório também não se dá por edital, a publicidade ela é limitada, ela é dada pela carta convite, e que haveria necessidade de repetição do certame em face da não apresentação de 3 propostas válidas, inclusive com não comparecimento. A lei exigiria essa repetição do certame, o que não ocorreu, por conta justamente dessa fragilidade que se observa nessa modalidade de convite, que é uma modalidade muito utilizada pela administração pública. Passa a leitura de alguns pontos para ser um entendimento melhor da questão. Consoante o disposto no artigo 3º da Lei 8.666, as licitações visam garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Isso destacar que as regras norteadoras das licitações públicas são o princípio da competitividade. Com efeito, a disputa entre os participantes compõe a essência do procedimento. É certo que a efetiva competição entre os licitantes afasta manipulações de preço e concorre para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e ainda pelo seguinte, para ampliar a participação no certame, para evitar o direcionamento a fornecedores específicos e para evitar a participação de licitantes somente para completar o número legal. A equipe de auditoria analisou. E essa análise ela é feita dentro de um plano de amostras, ela é representativa porque ela indica que esse mesmo mecanismo está sendo utilizado nos outros. Quando se faz uma auditoria, né, não se faz uma auditoria em todos os contratos, logicamente, são feitos em amostra. Então, é importante, conquanto o valor não seja representativo desse convite, foi apenas R$23 mil, mas ele é um indicativo de que essa prática ela é adotada nos outros convites que são feitos pela municipalidade. Daí a importância da observância das normas previstas na lei de licitações. Então, o convite foram convidados 3 empresas, 2 empresas não compareceram e foi declarada vencedora a única empresa que compareceu. Verificou-se no procedimento assim uma flagrante ausência de competição, uma vez que não foi possível a confrontação de propostas, pois havia apenas um competidor. É seguro que a administração, ante a presença de um único competidor, deveria abraçar o preceito contido no artigo 22, parágrafo 7º da Lei 8.666, que diz que, quando por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º desse artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do certame. E não houve, excelência, no caso em concreto, a justificativa no processo administrativo, no processo do convite, dessa limitação de mercado ou de manifesto desinteresse dos convidados. Não houve isso, né? Nós sabemos que a lei de licitações e contratos ela é um instrumento essencialmente instrumental, né? Procedimental, desculpe, me descrevendo os passos de forma sistematizada, a fim de garantir a observância dos princípios básicos da licitação pública, devendo, portanto, todas essas situações serem evidenciadas no âmbito do processo administrativo. A administração só conversa com a sociedade por meio do processo administrativo. A análise proferida pelo corpo técnico dessa casa, com base na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, com base na jurisprudência do STJ, com esse lastro, né, da jurisprudência, manteve a irregularidade, ou seja, quando assim concluiu a área técnica, apenas se admite que o convite seja realizado com menos de 3 propostas válidas, na hipótese prevista no parágrafo 7 do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos,
ou seja, quando ficar demonstrada devidamente justificado que limitações do mercado ou desinteresse dos convidados tornou impossível a obtenção do número mínimo de licitantes. E, no caso concreto, não ocorrer essa justificação dentro do processo administrativo. O voto do eminente conselheiro, como ele relatou agora mesmo, trouxe a doutrina de Marçal Justem Filho e afastou a irregularidade. E aqui eu faço uma ponderação a essa casa, com base na mesma doutrina, em que ela deixa bem claro qual é a prevalência do entendimento junto à jurisprudência nessa situação. Eu passo a leitura da doutrina de Marçal Justem Filho sobre esse ponto. A inexistência de no mínimo 3 potenciais interessados ou não comparecimento de licitantes em número mínimo não se constitui em causa de invalidação do procedimento licitatório, não obstante a insistência dos tribunais de contas em adotar a interpretação distinta. Vejo que ele próprio destaca que os tribunais de contas unanimemente adotam a necessidade de repetição do certame. E aqui eu evidencio, Excelência, pode ter havido um equívoco na redacional no voto de Vossa Excelência, quando na quarta linha da transcrição da doutrina de Marçal Justem Filho, quando no voto de Vossa Excelência consta a palavra inexistência, no livro do Marçal Justem Filho consta a palavra insistência. Houve um erro, um equívoco redacional que pode induzir involuntariamente a equívoco os demais julgadores. Ou seja, Marçal Justem Filho destaca a insistência, a manutenção. Os tribunais de contas, eles adotam a interpretação de que a licitação deve ser repetida. Continua Marçal Justem Filho. No entanto, a jurisprudência firme do TCU é distinta da posição dele, retratando-se um entendimento consagrado na súmula 248 do TCU. Não se obtendo um número mínimo de 3 propostas aptas à seleção na licitação sobre a modalidade de convite, impõe-se a repetição do certame com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7 do artigo 22. Jurisprudência do STJ também é unânime nessa necessidade de repetição do certame, inexistindo 3 licitantes hábeis a ofertar, e salvo o despacho fundamental da comissão de licitação, atestando a impossibilidade de competição por inexistência de prestador de serviço ou desinteresse, é possível a administração anular a licitação pela modalidade de convite, para estender a oferta à contratação de modo a conferir maior publicidade, com vista à obtenção de proposta mais vantajosa ao ente público. Ou seja, a modalidade de convite, todos sabemos que por essa fragilidade, até na publicidade, há uma necessidade sempre de repetição do certame. E é uma modalidade em que a fragilidade da própria modalidade, ela permite um direcionamento da licitação. Basicamente, Excelência, é isso que eu gostaria de me reportar, dizer que a área técnica acompanhou, está lastreada, no entendimento consagrado do TCU, no entendimento consagrado do STJ, e que não denota qualquer possibilidade de mudança, no sentido da necessidade de nós observarmos rigorosamente os termos da lei de licitação e contrato. Por vezes nós entendemos que a lei de licitação e contrato, as infringências a ela são infrações de menor potencial ofensivo, quando na verdade são sutilezas que, infelizmente, fragilizam todo o processo de aquisição de serviços e produtos pela administração pública. Então, defendo sempre, o Ministério Público sempre tem a posição muito clara no sentido da observância irrestrita dos mandamentos da lei de licitação e contratos. Dessa forma, eu pugno nessa casa que reflita sobre essa irregularidade e que ela repercute por toda a administração no sentido de que o convite, quando não obtido 3 propostas válidas, deve ser repetido. Devolvo a palavra, presidente. Palavra, conselheira Abudib. Presidente, eu tenho pelo procurador Heron profundo respeito pelo seu posicionamento, tanto que inicialmente acolho a correção na citação da jurisprudência, até porque não é a inexistência, não é a insistência mesmo.
até pelo sentido da frase. Agradeço a correção. Lado outro, conforme disse inicialmente, em face de Sua Excelência ter manifestado preocupação com relação a esse item, me debrucei nos autos e verifiquei que dos convites realizados que foram objeto de análise do nosso corpo técnico, que foram os convites número 3, 5, 6, 7, 14 e 20, o único que apresentou esse problema foi esse convite número 3 de aquisição de pneus no valor de R$ 23.108, por acaso, o de menor valor em todos os convites que foram analisados. Convite 5 no valor de R$ 35.378, convite 6 no valor de R$ 42.000, convite 7 no valor de R$ 27.120, convite 14 no valor de R$ 29.248, convite 20 no valor de R$ 36.646. Lá do outro, todos os pregões que foram analisados, o número 5 no valor de R$ 23.411, o número 15 no valor de R$ 13.618, o número 16 no valor de R$ 19.678, o de 17 no valor de R$ 23.648, o de 19 no valor de R$ 18.008 e o de 28 no valor de R$ 82.422, não apresentaram nenhuma irregularidade na análise feita pelo setor técnico da casa. De forma que, ainda que entenda e respeite o posicionamento de Sua Excelência, eu mantenho o meu voto pelo acatamento das razões justificativas em face dos valores envolvidos. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Também acompanho o relator. Prossiga, Excelência. A seguir, o processo 9161-2015, é um relatório de gestão fiscal, referente à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Estou votando por emissão de parecer de alerta em face da ultrapassagem dos limites de gasto com o pessoal. Processo 9163-2015, também um relatório de gestão fiscal, desta feita da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, também emissão de parecer de alerta em face de ultrapassar limites de gasto com o pessoal. Processo 9169-2015, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Iconha, também parecer de alerta em face de ultrapassar limites de gasto com o pessoal. Processo 9594-2015, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Alegre, também emissão de parecer de alerta em face de ultrapassar limites de gasto com o pessoal. Processo 9158-2015, um relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Emissão de parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. Processo 9178-2015, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Iconha, também parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. Processo 9181-2015, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, também emissão de parecer de alerta, descumprimento de metas fiscais. Processo 9595-2015, relatório resumido de execução orçamentária desta feita da Prefeitura Municipal de Alegre, também parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. Processo 9951-2015, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, também emissão de parecer de alerta por descumprimento de metas fiscais.
O último processo, o presidente 7379, é uma tomada de conta especial. Eu estou retirando de pauta porque esse assunto está sendo tratado em tese no processo de consulta do DETRAN, objeto de relatoria do conselheiro Sérgio Borges, que foi objeto de vistas do conselheiro Carlos Hanna na tarde de ontem no plenário. Há um estudo em tese sobre esse assunto que, após a manifestação do plenário, devemos avaliar com relação a esse processo em pauta. Eu vou aguardar, então, o julgamento desse processo e estou retirando de pauta. Conselheiro Sérgio Abudib relatou. Processo 6116-2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 3076-2014, regular com quitação e recomendação, arquivar. Processo 4641-2010, colher razões justificativas, arquivar. 9161-2015, 9163-2015, 9169-2015, 9594-2015, todos com parecer de alerta. 9158-2015, 9178-2015, 9181-2015, 9595-2015, 9951-2015, todos com parecer de alerta. 7379-2011, retirado de pauta. Concedo a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 5801-2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Muqui, responsável Luiz Filgueiras, acompanha o entendimento técnico da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de contas bimestral referente à abertura do primeiro bimestre de 2015, sob a responsabilidade do senhor Aloysio Filgueiras e posterior arquivamento do feito. Processo 6359-2015, omissão de remessa, Fundo Municipal de Saúde Vila Valério, responsável Jaime Julião Vieira. Acompanha o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão do Fundo Municipal de Saúde Vila Valério, sob a responsabilidade do senhor Jaime Julião e posterior arquivamento. Processo 6377-2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, prefeito Antônio Lidinei Gobi. Acompanha o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento. Processo 7404-2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, responsável, prefeito Eduardo Maroso Zanotti. Acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, posterior arquivamento. Processo 7935-2015, omissão de remessa, Fundo Municipal de Saúde Domingo Martins, responsável Márcia Alvina Rocha Fernandes. Acompanha o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 2488-2014, Hospital Adalto Botelho, prestação de contas anual, responsável Aloysio Calvi. Acompanha o entendimento técnico do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Aloysio Calvi, diretor-geral do Hospital Estadual de Atenção Clínica, antigo Hospital Adalto Botelho, referente ao exercício 2013, dando a devida quitação. Após o julgado, arquive-se. Processo 3060-2013, prestação de contas anual, prefeito, exercício 2012. Prefeitura Municipal de Ativo Vivaco, prefeito José Luiz Torres, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto no sentido que seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal de aprovação das contas responsabilidade do senhor José Luiz Torres, prefeito Municipal de Ativo Vivaco, relativo ao exercício 2012. Arquivo-se após tanto em julgado.
Processo 5811-2015, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeito Eduardo, trata de processo do qual foi emitido parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Ibiraçu, por meio de decisão 4009-2015. No entanto, no comando do voto e da respectiva decisão, não constou a orientação quanto ao arquivamento do processo. Diante disso, acompanha o entendimento da área técnica de conta, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 5958, Prefeitura Municipal de Iguaçu, responsável Vera Lúcia Costa, acompanhando o entendimento da área técnica de contas, voto pelo saneamento da omissão, posterior arquivamento feito. Processo 7047-2011, é um assunto de encaminhamento, vou ler a decisão. Trata os autos de encaminhamento feito pelo Tribunal de Contas da União, comunicando desfecho no julgamento dos casos conhecidos como Operação Sanguessuga, nos quais foi constatada a ocorrência de superfaturamento na aquisição de unidades móveis de saúde. Diante de todas as considerações feitas pela área técnica, estou acompanhando a mesma quanto à ocorrência de superfaturamento da aquisição de unidade móvel de saúde. Acompanha ainda o entendimento do corpo técnico quanto à adequação de relatoria, tendo em vista a data da ocorrência dos fatos. Apenas de vídeo do Ministério Público de Contas quanto à aplicação de multa. Isso porque, não obstante o Ministério Público reconhecer a incidência da prescrição pública pela imputação de multa proporcional ao dano causado ao erário. Ocorre que, sobre a pretensão de aplicação de multa, a incidência da prescrição, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ressalte-se que a multa prevista no artigo 57 da Lei 8443/92 do TCU é exatamente a multa proporcional ao dano, cuja aplicação se pretende e que foi objeto da decisão mencionada. Logo, o precedente acima adequa-se perfeitamente à hipótese em comento, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva também para o caso de multa proporcional ao dano. Conclusão. Diante do exposto, acatando parcialmente o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto 1. Pela ratificação dos atos praticados. 2. Pela conversão do feito em tomada de conta especial. 3. Pela regularidade das contas do senhor Geraldo Galazzi, prefeito municipal de Itarama, no exercício 2003, deixando de aplicar penalidade de multa em razão do incidente da prescrição da pretensão punitiva. 4. Pela rejeição das razões de justificativa da pessoa jurídica da Santa Maria Comércio, representação do senhor Luiz Antônio Trevisan Vedoim, responsabilizando os mesmos pelos atos de irregularidade praticada, deixando de aplicar a penalidade de multa em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva. 5º, pela condenação solidária dos responsáveis ao dever de ressarcimento ao horário, a quantia equivalente a 3.097,41 VRT, tendo em vista a constatação de dano. Seja dado ciência ao Tribunal de Contas da União da decisão preferida, após tanto em julgado. Existe uma pequena divergência com o MP. Eu vou parar a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Conselheiro Sérgio Abudib, como vota? Eu vou acompanhar. A divergência é processual simples. Eu também acompanho. Devolvo a palavra ao conselheiro Pimentel. Finalizei, senhor presidente. Eu fui alertado aqui pelo secretário e quero socializar com os conselheiros. No processo 5958, o conselheiro Pimentel, o processo retornou ao conselheiro Pimentel porque estava faltando no primeiro voto a palavra arquivamento. E já ficou decidido aqui na Câmara que a SEGEX pode dar andamento sem ter que voltar ao plenário. É um alerta aqui do nosso secretário Gilvago, que é importante para que haja mais celeridade nos processos. Lembrando que o voto em relação a esse assunto foi do conselheiro Sérgio Abudib.
Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 5801-2015, 6359-2015, 6377-2015, 7404-2015 e 7935-2015, todos saneamento da omissão arquivar. Processo 2488-2014, regular, com quitação arquivar. Processo 3060-2013, aprovação arquivar. 5811-2015, arquivar. 5958-2015, arquivar. E, por fim, 7047-2011, ratificar os atos praticados, converter em tomada de contas especial irregulares, deixar de aplicar multa, ressarcimento, arquivar. Passo a relatar os seguintes processos. Processo 5781-2015, omissão no encaminhamento de prestação de contas relativa à abertura primeiro bimestre de 2015, Câmara Municipal de Castelo, responsabilidade senhor José Dorigo. Em devido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 6341-2015, omissão no encaminhamento da prestação de contas relativa ao sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2014, Prefeitura Municipal de Pancas, responsabilidade Aguimaíra Araújo Nascimento. Em devido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 2743, 2014, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, exercício 2013, responsabilidade, senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, parecer do ilustríssimo procurador Dr. Luciano Vieira, voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, exercício 2013, dando quitação ao responsável. Processo 2813-2014, trata os presentes autos de prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Apiacá, exercício financeiro 2013, responsabilidade, senhor Humberto Alves de Souza, acompanhando na íntegra entendimento da área técnica do MP de Contas, parecer do ilustríssimo procurador Dr. Luciano Vieira, voto no sentido de julgar regulares as contas do senhor Humberto Alves de Souza, prefeito frente à Prefeitura Municipal de Apiacá, referente ao exercício de 2013. Processo 2815, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício financeiro 2013, responsabilidade do senhor Eduardo Stur, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, parecer do ilustríssimo procurador Luciano Vieira, voto no sentido de julgar regulares as contas do senhor Eduardo Stur, prefeito no município de Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício 2013. Processo 3070-2013, eu estou adiando. Processo 6196-2010, a pedido de sustentação oral, solicita a realização do pregão.
Encontra-se presente interessado no processo 6196-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Pinheiros, responsáveis Antônio Carlos Machado e Simone Alves Fernandes. Não se encontra, senhor presidente. Processo 5953, 2015, houve vista do Ministério Público Especial de Contas. Passo a palavra ao doutor Heron. Esse processo ele trata-se, pedido de vista deveu a uma questão processual, mas uma questão extremamente relevante, por determinar justamente a extinção do processo. Bem, em síntese, rememorando os fatos, o Ministério Público do Estado encaminhou uma representação, foi recepcionada como representação, essa Corte de Contas, com base no intercâmbio de informações, até no protocolo de intenções que foi firmado entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, com vistas a comunicar assuntos de interesse recíproco, como questões afetas à improbidade administrativa e corrupção, além de propiciar aos partícipes uma atuação de caráter mais preventivo. Faço a leitura de algumas peças para que Vossa Excelência tenha um entendimento, a compreensão da questão suscitada. Cuidam os autos em exame de representação oferecido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na pessoa do promotor de justiça, em virtude de possíveis irregularidades praticadas pelo então prefeito municipal durante o governo de Santa Maria de Jetibá, em relação a uma lei 1295 de 2010. Para o melhor entendimento dos documentos que instruem o presente, cumpre-nos inicialmente sintetizar as informações contidas nos autos para em seguida os manifestarmos quanto ao mérito do mesmo. Estou lendo a manifestação técnica preliminar. Foi instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo um inquérito civil com o objetivo de aferir a constitucionalidade em abstrato da Lei Municipal 1295 de 2010, e, posteriormente, o artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, que autorizam a execução de serviços de terraplanagem e pavimentação e acesso a pátios de igrejas e empreendimentos privados naquele município, nos seguintes termos. A Lei Orgânica, ela previa o seguinte, a Lei Orgânica Municipal, poderão ser cedidos, o artigo 105, poderão ser cedidos a particulares com autorização legislativa para serviços transitórios, máquinas operadoras da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado, essa parte é importante, Excelência, e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Houve uma lei regulamentadora desse dispositivo da Lei Orgânica Municipal, não vou passar a ler toda, somente o artigo 3º e o parágrafo único dessa lei. A Secretaria Municipal do Interior fará vistoria no local, emitindo um relatório pertinente, em especial especificando os equipamentos necessários e adequados para a execução dos serviços, a quantidade de horas de cada um dos equipamentos e demais informações pertinentes ao pedido. O parágrafo único. O secretário municipal do interior estimará o consumo de combustível para execução dos serviços em quantitativo de litros e valor que será recolhido à tesouraria municipal, a título de ressarcimento, mediante a emissão do DAN respectivo, cuja cópia devidamente autenticada por estabelecimento bancário ficará obrigatoriamente arquivado no processo. Já adianta, Vossas Excelências, que esse é o problema dos autos, ou seja, o serviço ele foi prestado às pessoas, aos beneficiários. No entanto, a contraprestação, o ressarcimento ao ente público, como só ia acontecer nesses casos, não logrou êxito. Veja que só houve cumprimento de uma parte da legislação. Por intermédio do ofício tal, o Ministério Público requeriu à administração municipal o encaminhamento da relação de pessoas e entidades beneficiadas com a lei municipal.
desde o início de sua vigência, bem como que aquele órgão informasse o valor pago a título de ressarcimento por meio de DAN por cada um dos beneficiários. Consta na folha 26 a resposta do senhor secretário municipal do interior, que informa que foram feitos atendimentos às propriedades rurais para auxiliar e melhorar e escoar seus produtos, salientando que não houve recolhimento do DAN conforme descrito na Lei 12.295/2010. Vejam claramente o prejuízo à municipalidade, porque os serviços são prestados, no entanto, a contraprestação que é prevista na Lei de ressarcimento aos cofres públicos, ela é simplesmente ignorada pela própria administração. O corpo técnico da casa entendeu que não restou configurado no caso concreto e que tenha sido empregado de serviço de terraplanagem de pavimentação, tendo em vista que não consta dos autos qualquer beneficiado com a Lei 1295/2010. Ela propôs ao fim, infelizmente, para não conhecer a documentação como representação por não preencher os requisitos de admissibilidade. Mas veja os indícios, os indicativos de irregularidade que saltam aos olhos, né? Como se diz, grita nos autos. Conselheiro, eminente conselheiro relator, no mesmo caminho, opinou, deliberou, né, votou, pelo não conhecimento da representação, nos mesmos moldes. O Ministério Público, com a devida vênia, permite divergir nesses termos. Convém o entendimento esposado, entende-se equivocadas as argumentações invocadas na manifestação técnica preliminar, bem como no voto do eminente conselheiro relator. Com efeito, o pedido principal veiculado em representação não é a declaração em abstrato da inconstitucionalidade da lei municipal. A manifestação técnica preliminar ela se ateve a esse detalhe, mas a negativa de execução de suas normas em virtude do emprego do bem público em interesse exclusivamente privado. Bem assim, a apuração, que o tribunal apure o dano ao erário decorrente da não observância de dispositivo legal que determina a necessidade de ressarcimento do cofre público por despesas com execução de serviços de terraplanagem e pavimentação em acessos e pátios de igrejas e de empreendimentos privados. Ao contrário do que é dúvida, há sim indicação de elementos probatórios mínimos de dano ao erário, que pode ser verificado através do ofício, em que a própria municipalidade, o ofício que eu citei anteriormente, em que a própria municipalidade informe que foram feitos os atendimentos às propriedades rurais para auxiliar a melhorar a escoação, a escoar os produtos, salientando que, aspas, não houve recolhimento do DAN, conforme descrito na Lei 1295/2010. Ora, não existe indício maior de dano ao erário que a própria confissão da municipalidade, no sentido de que, deveras, ocorreu o emprego de equipamentos públicos em propriedade privada, sem o indispensável ressarcimento do município do valor do combustível utilizado no serviço, conforme determina o artigo 3º da lei municipal. Obviamente que a identificação dos responsáveis faz necessária para a recomposição do dano ao erário, mas tal fato não é impeditivo do conhecimento da representação, pois constitui o próprio objeto do procedimento de fiscalização a ser deflagrado. Outro sim, é possível extrair da documentação encaminhada pela Promotoria de Justiça de Alegre, bem como dos próprios documentos produzidos pela municipalidade no inquérito civil, que o uso de tais equipamentos públicos, além de ocorrer sem o necessário ressarcimento do erário, se deu sem qualquer controle efetivo pelos agentes públicos responsáveis, o que levou o próprio prefeito a propor a revogação da aludida lei, alegando a ausência de critérios claros e objetivos para a cobrança da contraprestação por ela estabelecida sem qualquer padrão. Destarte, conclui-se no primeiro momento que são veementes os indícios de que os serviços eram executados sem qualquer controle, notadamente sobre a finalidade pública a ser alcançada, a qual deverá estar demonstrada em procedimento administrativo específico, conforme o artigo 3º, parágrafo único da lei municipal que eu acabei de ler para Vossa Excelência. Em segundo lugar, a prova de materialidade do dano ao erário, pois a norma acima é clara no sentido de que o município deverá ser ressarcido pelo combustível utilizado, devendo o secretário municipal do interior estimar, aspas, o consumo de combustível para execução do serviço em quantitativo de litros e valor. Dessa forma,
ainda que se venha a considerar todos os serviços executados tenham finalidade pública, a qual deve estar demonstrada no procedimento administrativo da despesa, é indispensável, no mínimo, o ressarcimento do erário pelo fornecimento do combustível. Sendo os responsáveis omissos nessa providência, causou-se dano ao erário, impondo-se, portanto, o respectivo ressarcimento. Dessa forma, pugna o Ministério Público de Contas, com foco nos artigos 38, inciso 4º, e 173, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, preliminarmente pela realização da diligência consistente em determinação ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe cópia de todos os procedimentos administrativos instaurados, se houver, para a execução de serviços de terraplanagem, pavimentação e acesso e pátios de igrejas de empreendimentos privados durante a 5ª legislatura, 2005-2008, 6ª legislatura, 2009-2012 e 7ª legislatura, 2013-2016. Após o envio dos autos à unidade técnica para análise e instrução do feito, com determinação para apuração não apenas do dano causado ao erário, em virtude do não recolhimento do dano, mas também em razão do emprego do dinheiro público em igreja ou empreendimento privado, sem a demonstração de finalidade pública. Nesses termos, Excelência, o Ministério Público pugna pelo que seja recebida a representação e que seja feita a diligência para o saneamento de eventual informação nela contida. Ok. Eu vou fazer um resumo do voto que eu já proferi. Evidentemente que o respeito ao Ministério Público de Contas ele é inquestionável, mas como eu acompanhei a área técnica divergindo do MP, eu vou ler novamente o resumo do voto, para que os senhores conselheiros possam fazer um juízo de valor na hora do voto. Os autos tratam de representação apresentada a esta Corte, narrando indícios de irregularidade em relação à Lei Municipal 1295/2010, posteriormente, também do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, os quais autorizam a execução de serviços de terraplanagem, pavimentação e acesso a pátios de igreja e empreendimentos privados no município. Em síntese, a irregularidade apontada nessa representação seria basicamente, e segundo o raciocínio apresentado, a inconstitucionalidade do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá e da Lei Municipal 1295/2010. No caso em apreço, o representante de fato não comprovou a realização de despesas em desacordo com a Lei Municipal 1295/2010, muito menos de qualquer indicativo de irregularidade de natureza orçamentária, financeira ou patrimonial. A bem da verdade, este tribunal está sendo acionado para resguardar suposto direito à lei, ou seja, numa situação em que não se mostra presente o interesse coletivo que justificaria a intervenção desta Corte de Contas. Reforça a tese de que matérias de espécie não encontram espaço para apreciação nesta Casa, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias do Poder Judiciário. Finalmente, repito, a matéria em análise nesse processo não oferece oportunidade ao exercício de competência conferida aos tribunais de contas pelo texto constitucional aludido. Entretanto, esta Corte poderá sempre intervir no processo em defesa do interesse público quando restar configurada ilicitude de atos praticados pelo gestor, razão pela qual pedindo vênia ao Procurador Especial de Contas, doutor Heron, para divergir do seu posicionamento. Diante de todo o exposto, acolho integralmente o posicionamento da unidade técnica, divergindo do posicionamento do Ministério Público de Contas, parecer da lavra do Procurador, doutor Luciano Vieira, que pugnou pela realização de diligência e voto nos seguintes termos:
pelo não conhecimento da representação, com base no artigo 94, parágrafo 1º, concomitante ao artigo 99, parágrafo 2º, Lei Complementar 621/2012. E pela cientificação do interessado do teor dessa decisão final, conforme preconiza o parágrafo 7º do artigo 307 da Resolução TC 261/2013. Então, eu mantenho o voto e coloco em discussão. Para poder finalizar. Palavras do doutor Heron. Só para poder finalizar, o que mostrando o que houve nesse processo, na verdade, houve um equívoco do Ministério Público em pedir, com certeza o Tribunal de Contas não declara inconstitucionalidade de norma, né? Ele vai afastar simplesmente a incidência da norma no caso concreto. Essa é a alteração do pedido que precisa ser feito. É uma simples adequação com vistas ao interesse público resguardado. Outro ponto é que, com quanto respeito o entendimento de Vossa Excelência, que é o relator, mas o trecho em que Vossa Excelência menciona que não consta do feito provas de indicativo de irregularidade de natureza orçamentária, financeira ou patrimonial, o que denota por hora a inexistência de fato concreto passivo de apreciação por essa casa, e vê-se nos autos que a própria municipalidade, como eu relatei para Vossa Excelência, em resposta, o próprio secretário municipal, ele informa que foram feitos atendimentos às propriedades rurais e destacou que não houve recolhimento do dano, ou seja, não houve o cumprimento da lei municipal, ou seja, a lei só funcionou para um lado, não é só para a prestação de serviço. Agora, o ressarcimento, quando o dinheiro deveria voltar aos cofres públicos, não há nos autos, não houve, né, a administração ela declara expressamente que não houve recolhimento do documento de arrecadação municipal, né, o DAM, não houve recolhimento. Então, assim, está patente o dano causado, né, só falta mesmo nós apurarmos, né, pedindo essa documentação ao município, conforme o Ministério Público salienta aqui, em todas essas legislaturas, de 2005 para cá, para que nós víssemos todas as obras que foram realizadas pela municipalidade, atendendo a interesses privados e sem ressarcimento do município, ou seja, é um cúmulo, né? É uma irregularidade gritante no meu entendimento. Eu peço a compreensão dessa casa para que possamos dar prosseguimento a essa representação, né, com base nessa cooperação técnica que tem que haver entre todos os órgãos do controle. No caso específico, entre o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas desse Estado. Devolvo a palavra, Excelência. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, como vota o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, no caso concreto, eu vou acompanhar Vossa Excelência e a área técnica pela otimização da nossa força de trabalho. Não é possível se pretender auditar tudo e a dificuldade de construção de provas. Com voto ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Qual é o relator? Processo seguinte, 4105/2013, trata-se de uma representação, mas há um pedido de defesa oral, virtude da Prefeitura de Itaguaçu. Solicito a realização do pregão. Encontra-se presente interessado no processo 4105/2013, representação em face da Prefeitura de Itaguaçu, responsáveis Darli Detman e Romário Celso Basílio de Souza. Não se encontra, senhor presidente. Vou manter adiado. Processo 11236/2014, eu estou adiando. Processo 7013/2007, apenso 234/2008. E 3737/2008.
Trata-se de expediente encaminhado a essa Corte, narrando possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Barra de São Francisco, dentre as quais o gasto com pessoal superior ao limite legal, pagamento de supersalários, a doação de terreno à instituição religiosa, além de outros. De acordo com a área técnica, no ano de 2007, houve pagamento irregular de 3 férias, acrescidas de 1/3, bem como de adicional para o tempo de serviço e gratificação de assiduidade, vantagens exclusivas de servidores efetivos ao comissionado Gesualdo Francisco Pulsino, razão pela qual seria passível ressarcimento no valor de R$ 37.163,33, equivalente a 21,195 VRTE. A mesma área técnica apurou que no ano de 2007, a senhora Ivonete Smith Kempin Cabral, servidora efetiva do município de Barra de São Francisco desde 1999, exerceu o cargo em comissão de agente político, remunerado por subsídio, que foi motivo pelo qual, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não poderia receber o adicional por tempo de serviço e a gratificação por assiduidade percebidos. Acompanhando na totalidade o opinamento da área técnica e parcialmente do Ministério Público de Contas, deixando de aplicar somente a multa proporcional ao dano, voto nos seguintes termos. Pela procedência da denúncia, com base no inciso 2º, artigo 95 da Lei Complementar 621/2012, artigo 99, parágrafo 2º da Lei Complementar 621/2012, pela conversão dos presentes autos em tomada de conta especial, em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 3.1 do ITC 6725/2014, no valor de R$ 33.173,33, equivalente a 20,630,39 VRTE. Pelo acolhimento prejudicial de mérito, disposta no item 2.1 da ITC 6725/2014, para declarar prescrita a pretensão punitiva desse Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo quanto aos fatos em exame. Pela rejeição da preliminar disposta no item 2.2 da ITC 6725/2014, para reconhecer a competência desse Tribunal de Contas para o exame dos fatos objeto deste processo, pela rejeição das razões de justificativa do senhor Valdez Cavalcante, prefeito municipal, bem como do senhor Gesualdo Francisco Pulsino, procurador-geral e procurador adjunto, em razão da irregularidade disposta no item 2.1 ITC 6725/2014, condenando-os ao ressarcimento do valor de R$ 36.173,33, equivalente a 20,630,39 VRTE, solidariamente com amparo no artigo 84, inciso 3, a linha C, D e E da Lei Complementar 621/2012, notificando-se o mesmo para que o faça no prazo de 30 dias, sob pena de condenação e multa pecuniária, a ser dosada em conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso 26, concomitante artigo 94 e 97 da Lei Complementar número 32/93, cientificando-se o responsável de que esta decisão, parênteses, artigo 42, parágrafo 1º, Lei Complementar
61/2012. Não cabe recurso nos termos do artigo 398, inciso 1 e 3 do Regimento Interno. Pela rejeição das razões justificativas da senhora Ivanete Smith Kempin Cabral, secretária municipal, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da IPC, com amparo no artigo 84, inciso 3, a linha C e D da Lei Complementar 621/2012. Havendo uma pequena divergência, coloco em discussão. Excelência. Palavra, doutor Heron. Um minuto. Ah, tá. Doutor Heron. Só uma observação, Excelência. Esse processo é uma denúncia do ano de 2007. E nós notamos aqui que a instrução técnica inicial, ela se dera no ano de 2011, ou seja, 4 anos após da entrada da denúncia nessa casa, levando, com certeza, a prescrição na aplicação da sanção de multa, né? Eu peço, assim, na verdade, um requerimento para que cópia desses autos eles possam ser enviados à corregedoria dessa casa, que tem, assim, a função de... que não tem só a função de função correcional, não, ela tem função também de buscar ações no sentido de aperfeiçoar os mecanismos do controle externo, né? Pode ser uma deficiência estrutural da casa, ou seja, pode ser uma ausência de servidores, pode ser uma necessidade de alocar melhor os servidores nas unidades setoriais da casa, de modo que não ocorra, né, essas situações. Então, acho que, até para auxiliar um planejamento, né, da nova gestão que se avizinha, que se aproxima, para que nós evitarmos que processos do ano 2007, nós estamos no ano 2015, hoje, 8 anos após, nós estamos analisando um processo em que a primeira manifestação técnica se deu 4 anos depois da entrada em 2007, né? Então, peço que sejam, para que nós analisemos com carinho, com cuidado, com critério essas situações, possamos ter um olhar compreensivo por que isso ocorre aqui na casa, de modo que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais as ações do tribunal e evitar que situações como essa venham a ocorrer. Então, no sentido só de que sejam enviados, no sentido de orientar a nova gestão da casa e a atual também, no sentido de que essas situações não se repitam, né? Ou seja, processo do ano de 2007, uma denúncia de 2007, que só foi ter uma ITI no ano de 2011 e que está vindo a plenário em julgamento em 2015. É só um requerimento, Excelência, no sentido de aperfeiçoar as ações da casa. Inclusive, quando começou, eu nem estava aqui como conselheiro. E nem quando entrou. Não, com certeza. Né? Há, inclusive, outros casos semelhantes. Né? A recomendação de Vossa Excelência, ela é para que seja encaminhada a corregedoria para estudar o assunto em relação ao futuro, é isso? Isso, no sentido de buscar, nesse processo, quais os motivos que deram ensejo à prescrição, no sentido de ofertar à direção da casa ações no sentido de prevenir, né, prevenção dessa irregularidade. Tão somente isso, Excelência. Então, a gente continua em discussão e coloca um adendo para que seja encaminhada a corregedoria com a finalidade de estudar ações que possam acelerar os novos processos de prescrição. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Abudir. Acompanho. Conselheiro Pimentel. Também acompanho, senhor presidente. Processo 118, 2007, eu estou retirando de pauta. É só. Conselheiro Sérgio Bos, relator.
Processo 5781-2015. Processo 6341-2015. Saneamento de omissão, arquivar. Processo 2743-2014. Regular quitação, arquivar. Processo 2813-2014. Regular com quitação, arquivar. Processo 2815-2014. Regular com quitação, arquivar. Processo 3070-2013, adiado. Processo 6196-2010, segundo pregão, realizado, adiado. Processo 5953-2015, não conhecer da ciência, arquivar. Processo 4105-2013, primeiro pregão realizado, adiado. Processo 11.236/2014, adiado. Processo 7013/2007, apenso 234/2008 e 3737/2008, declarar a prescrição de hipertensão punitiva, rejeitar as razões justificativas, notificar para recolhimento de débito, prazo de 30 dias. Envio de cópia dos autos à corregedoria. E o processo 118/2007, retirado de pauta. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar processo 2692/2014, prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, responsável Marcelo Tunholi. Proponho voto pela regularidade com quitação após o trânsito em julgado, arquivos. Os processos a seguir são de relatoria ainda do auditor Eduardo Pérez e, por força da decisão plenária TC 10 de 2015, publicada na data de hoje, eu passo a relatar. Processo 2903 de 2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire, prestação de contas anual. Conselheiro. Pois não? Só uma colocação, tendo em vista a ausência do conselheiro Pimentel, convoco Vossa Excelência para compor o quórum. Sim, presidente. Então, processo 2903/2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire, responsáveis Sônia Marta Soares Mione, Ednilson de Aguiar Fontes, ou melhor, Ednilson de Aguiar Fontes. Voto pela regularidade, com quitação os responsáveis após o trânsito em julgado, arquivos. Processo 2907/2014, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Muniz Freire, exercício 2013, responsáveis Sônia Marta Soares Mione, Ednilson de Aguiar Fontes. Voto pela regularidade da prestação de contas anual, com quitação responsáveis após o trânsito em julgado, arquivos. Processo 2900/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2013, responsável Elias Pignaton Recla. Voto pela regularidade da prestação de contas, quitação responsável após o trânsito em julgado, arquivos. Processo 2531/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitirama, prestação de contas anual, exercício 2013. Responsável Ademilson Eugênio da Costa, pela regularidade da prestação de contas, quitação responsável após o trânsito julgado, arquivos. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissões na Auditoria Geral do Estado, todas com voto pelo registro. Interessados: Poliana Aparecida Vicentino, Fabiano da Rocha Lousada, Fabrício Massariol, Wagner Mauro Tatagiba, Lenise Figliuzzi Arantes Lana,
Tiago Baroni Nascimento, José Augusto Saga, Cátia Maria Brunolo Grilo Bourguignon, Rogério Pegoretti Caetano Amorim, Giancarla Coutinho Barcelos Labuto, e ainda na Auditoria Geral do Estado, admissão de Audiceia Lima Silva Andrade, tem divergência, retirar de pauta. Ainda na Auditoria Geral do Estado, admissão, registro, interessados, Rodolfo Pereira Neto, Tiago de Faria Dias, Juarez Fernandes Ramos. Na Defensoria Pública, admissão de Paulo Vitor de França Albuquerque Paz, registro. Os processos seguintes da Auditoria da Defensoria Pública, o voto pelo sobrestamento. Interessados, Juliana Cardoso dos Santos, Rafael Melo Portela Campos, Ana Letícia Atademo Sterro. Admissões no Departamento Estadual de Trânsito, todas pelo registro. Interessados, Rafael Barbosa Mariano, Felipe Uirande Aragão Antunes, Elizabeth Gavi Matos, Carla Letícia dos Santos Bastos, Anelise Deorce de Araújo, Hugo da Silva Torres, Gilbran Henrique Lima Bolzan e Vanildo Coutinho Santana. Admissões no Instituto de Atendimento Socioeconômico do Espírito Santo, com voto pelo sobrestamento do feito na origem. Interessados, Jennifer Gama Nunes, Sônia Mara Ferreira Felício, Gisele Janeiro da Silva, Solange Raquel de Castilho, Daniele Luiz de Araújo e Elisete Ferreira do Carmo. Ainda do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, admissão de Cristina Rabelo Níquel Kerkhoff, retirar de pauta por conta da divergência. Ainda do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, admissão de Vanúcia Maurício da Cruz, sobrestamento. Admissão de Renata Restel, retirado de pauta. E admissão de Lourdes Matos da Silva, sobrestamento. Admissão de Lucinara Gomes de Araújo, retirado de pauta. Admissão de Maria Aparecida Nascimento Alves, registro. E admissão de Paulo Costa Batista, sobrestamento na origem. Os processos a seguir já são atos de pessoal, tratando de aposentadoria. Na Prefeitura de Vila Velha, aposentadoria de Maria Eurídice da Cruz Bise, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias de Maria Socorro Estocco, registro. De Solange Andrieta de Souza Costa, registro. E registro do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, registro dos seguintes interessados: Verônica das Graças Escárdua, Mari Coutinho de Matos, Maria Emília Fagundes Alves, Veracilda Maciel da Silva Soares, Rosilene Pereira Emerique Teixeira, Leomedes Xavier da Rocha Bolsoni, Cleosonira Alves Nunes dos Santos, Maria do Carmo Frechiani, Friedelinda Jean Dan, Sebastião Vicente Rezende, Vanúzia Quedima Varga Crisóstomo, Suzana Antonieta Gamaro Linda, José Carlos de Souza, Maria Alice Félix Matavelli, Jaidel Dias de Oliveira, Cirle Onesorge Moraes, Joana Dark Quarto, Leide Roque de Oliveira,
Maria Aparecida de Souza, Vicente Santos Duarte, Dirlene Vilaça, Eliene do Nascimento Guimarães e Souza, Euri Maria Francisca, Marlene Assis da Mota, Julita Evald Proscholdt, Maria de Fátima Rocha da Silva, Antônia Flauzina Simão de Lima, Jaime Figueiral Ribeiro, Gisele Lima Marino, Carlos Alberto Pereira, Valquíria Bussolotti Cardoso, Márcia Maria Monteiro Zanetti Vieira, Gilberto Rosa Campos, Vera Lúcia de Oliveira Leal, Walter Bastos Cabral, Mariaci Souza Borges, Maria Carmen Cosme, Nilton de Souza Coimbra, Anadir Barbosa Araújo Peçanha, Solange Barris Garcês, Carlos Roberto Serafim, Marivânia de Freitas Aquino, Margarete Maria Salvador, Érica Auer Penha, Maristela Moreira Chierice Molan, Rosângela Coube Vasconcelos Almeida, Shirley Araújo de Rezende, Sandra Helena Nadai Tixian, Mauro Sérgio Neto Santana e Terezinha dos Santos Menezes. Os processos seguintes são do Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra. Também atos de aposentadoria. Primeiro, de Lúcia Helena Monteiro, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior, e todos os demais pelo registro. Interessados: Maria Madalena Baioca Aguiar, Luciene de Lima Jales, Arminda da Silva dos Santos, Maria Rosa Santuzzi Nascimento, Maria Benedita Montarroios Almorim e Araci Nunes de Oliveira. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Ibiraçu, aposentadoria de José Maria da Silva, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, atos de pessoal, aposentadoria, todos com voto pelo registro. Interessados: José Lopes da Fonseca, Regina de Fátima Martins de Oliveira, Deise Lúcia Soares Martins, Regina Maria de Jesus Magalhães, João Martins de Souza. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Conceição da Barra, aposentadoria de Rosângela de Souza Faria, registro. Na Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Arlete Cândido Celestino, ou melhor, Arlete Cândido Celestino, registro. Na Prefeitura de Aracruz, aposentadoria de Nilton Coutinho, registro. Ainda na Prefeitura de Aracruz, aposentadoria de Udécio Leles de Mata Filho e de Orlando Carlos Nascimento, ambos pelo registro. Na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, aposentadoria de Clóvis Faustino da Silva, registro. No Instituto de Previdência de Cachoeiro Itapemirim, pensão, interessado Maria Natalina Fernandes dos Santos, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são atos de pensão, todos com voto pelo registro. Interessados: Marcos Eduardo Melo Celestino e outro, Aminadab Almeida das Neves, Elizabeth Araújo Barcelos, Maria Dias Alves, Zeferino Carlesso, Luci de Oliveira Rui, Sueli Bindi e Gilberto Matos da Silva. No Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, também pensões, voto pelo registro, interessados Manuel Pereira da Silva e Anilda Gonçalves Viana Manuel. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vila Velha, pensão de Marina Pedrosa Rezende, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, são pensões, registro, interessados Josué Caetano e Laurita Rafael de Assis. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Conceição da Barra, pensão, interessado Neemias Paranaguá, registro. E do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, agora são reservas remuneradas,
todas pelo registro, interessados: José Armando Banhos, Albani José Correia Filho e Nilton Eduardo Cabral Rangel. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Lovati, relator. Processo 2692-2014, regular quitação arquivar. Processo 2903-2014, regular quitação arquivar. 2907-2014, regular quitação arquivar. 2906-2014, regular quitação arquivar. 2531-2014, regular quitação arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, no dia 21 de outubro, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.